Esse é um vídeo de biofísica da visão. A visão, ela faz parte do sistema sensorial e é comandada pelo sistema nervoso, altamente delicada e especializada, responsável por perceber os estímulos luminosos e converter a energia luminosa em energia química. A visão é formada pela córnea, que é a primeira estrutura que a luz atinge, pela íris, que é a porção visível e colorida no olho, pela pupila, que é a abertura central da íris, pela qual a luz passa para atingir o cristalino, pelo cristalino, que ajusta na retina o foco da luz que vem da pupila, pela retina, que é a membrana que reveste a parede interna em volta do olho, pela esclera, que é a capa externa que envolve o olho, e pelo nervo óptico, que transporta os impulsos elétricos do olho para o cérebro. Nós temos também alguns tipos de reflexão. A reflexão ela consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir sobre uma superfície de separação entre dois meios. Alguns desses tipos de reflexão são a reflexão regular, que é aquela em que é possível enxergar uma imagem refletida de forma paralela, como, por exemplo, o reflexo na água de lagos, rios. Temos a difusa, onde os raios de luz incidentes sobre a superfície, eles são refletidos em ângulos planos e diversos, de modo que é possível observar a luz refletida, no entanto, não se observa nenhuma imagem. Temos também o modo de refração. Nele tem mudança de direção do raio luminoso ao penetrar obliquamente em um meio de índice de refração diferente do meio anterior. No meio de refração, são conservados as frequências e a velocidade de propagação da luz e do raio de luz. No modo de interferência, ele é o resultado do somatório dos pulsos de onda. Já o modo de difração é a capacidade das ondas contornarem obstáculos. Elas passam por fendas e se propagam. O modo de polarização há a fixação do vetor elétrico e, consequentemente, do magnético em um plano determinado. São selecionados de acordo com sua direção de vibração, após passarem por um polarizador. E no espelhamento, tem mudança de direção do raio luminoso ao se chocar com a matéria. Tipos de lentes. Cada tipo de lente forma imagens específicas que são utilizadas para diversas finalidades. Podem ser usadas, por exemplo, para corrigir problemas de visão, zoom de máquinas fotográficas e câmeras, na composição de microscópios, entre outros. Alguns desses tipos são as lentes esféricas, que são formadas por centro óptico, que tem a espessura inferior ao tamanho de suas faces, pelo foco, que é onde a luz é focalizada, pelo ponto antiprincipal, que corresponde ao dobro do foco em distância do centro óptico, e também pelo eixo principal, que é a linha que contém o ponto antiprincipal, o foco e o centro óptico de uma lente. As lentes elas podem ser convergentes, que focalizam a luz incidente em um ponto único, ou ainda divergente, que espalham os raios de luz incidente. Imagem de lentes convergentes. A lente convergente ela pode formar 5 tipos de imagens diferentes. É o que a gente vai ver no próximo slide. No primeiro, quando o objeto é posicionado antes do ponto principal, o objeto azul, a lente forma uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Na segunda formação de imagem, quando o objeto é posicionado sobre o ponto antiprincipal,
A lente forma uma imagem real, invertida e igual ao objeto. Já na terceira, quando o objeto é posicionado entre o ponto antiprincipal e o foco da lente, a imagem é formada real, invertida e maior que o objeto. Na quarta formação, o objeto posicionado sobre o foco da lente não forma imagem, pois os raios refratados são paralelos e nunca se cruzam para formar a imagem do objeto. E no último caso de formação de imagem, quando o objeto é posicionado entre foco e centro óptico da lente, a sua imagem é virtual, direta e maior que o objeto. As imagens da lente divergente são capazes de formar apenas um tipo de imagem, pois, qualquer que seja a posição de um corpo diante de uma lente divergente, sua imagem é virtual, direita e menor. Alguns raios de luz sobre as lentes esféricas são refratados de 3 maneiras. Segundo, todo raio de luz que incide na lente pelo foco refrata-se paralelamente ao eixo principal. E, por último, todo raio de luz que incide sobre o centro óptico não sofre desvio. O sistema de formação da imagem. O cristalino forma uma imagem real e invertida do objeto, a qual fica localizada exatamente sobre a retina. Essa imagem é enviada ao cérebro pelo nervo óptico, após inúmeros processos complicados que a fazem ficar na posição correta, enxergamos o objeto nitidamente. Algumas anomalias na visão. Elas podem ocorrer em razão de uma possível deformação no globo ocular ou mesmo por uma defeituosa acomodação visual. Podem ser corrigidas com o uso de óculos ou então cirurgia a laser. Algumas delas são a alergia ocular, que é uma inflamação causada por contato com algum tipo de substância, o astigmatismo, quando a córnea apresenta alteração nos eixos da sua curvatura, blefarite, inflamação comum e persistente das pálpebras, cataratas, opacidade total ou parcial do cristalino. A imagem também pode ficar um pouco embaçada. Conjuntivite, inflamação da conjuntiva. Estrabismo, é o desvio ocular por perda da correspondência retiniana normal de um dos olhos, com perda de alinhamento. Hipermetropia, formação da imagem por trás da retina. Miopia, erro de refração que afeta a visão à distância. E ainda o terçolho, que é uma infecção da pequena glândula da pálpebra. Qual que é a anatomia funcional do olho? O bulbo ocular é um órgão especializado cuja função primária consiste em captar e focalizar a luz sobre a retina fotossensível. O olho é formado por 3 túnicas dispostas, a primeira sendo a camada externa ou a túnica fibrosa, que tem a esclera e a córnea, tem a camada média ou túnica vascular, que constitui pela caróide, pelo corpo ciliar e a íris, e a camada interna ou túnica nervosa, que é formada pela retina. Há também o cristalino e a lente e outras estruturas que protegem e movem o bulbo do olho, os músculos oculares, as pálpebras, a conjuntiva e o aparelho lacrimal. Todos eles podem ser acometidos por afecções diversas, na qual o médico tem que intervir a fim de preservar esse importante órgão para os animais. O olho dos animais eles são constituídos pela íris, pela pupila, os cílios, limbos, conjuntiva, canto temporal lateral, pela pálpebra superior, pelo canto medial nasal, pela pálpebra inferior e ainda possui uma terceira pálpebra. Aqui a gente pode observar alguns dos exemplos de anomalias da visão, como o astigmatismo, a alergia ocular, que pode ser também a conjuntivite, a blefarite. Temos aqui o exemplo da visão normal comparado com a visão com catarata. O estrabismo, a miopia comparado com a visão normal. Temos também a hipermetropia, onde só a pessoa de perto fica embaçada. E o terçolho,